Muito bem. Muito bem, muito boa tarde para todos, aqueles que nos acompanham na região autónoma dos Açores, boa tarde também para aqueles que nos acompanham em Portugal continental e na região autónoma da Madeira. Muito bom dia, muito boa tarde também para a costa leste dos Estados Unidos da América e do Canadá, aqueles amigos que nos acompanham normalmente no Brasil, muito boa tarde e bom dia aqui para a Califórnia, onde são pouco mais das 10 da manhã. Bom dia para aqueles que estão quer na Califórnia, quer na costa oeste dos Estados Unidos. E também good morning, very bright early morning para aqueles que nos acompanham em Hawaii. For those friends, muito rápido em inglês, for those friends who follow us in Hawaii, you can just turn on the subtitles and change it to English, and you can follow along with the conversation because our conversation will be in Portuguese. Portanto, a nossa conversa, o nosso convidado de hoje, o tema é, obviamente, a rádio, como podem ver ali, Rádio Voz dos Açores, na parte do nosso convidado, portanto, ali ao fundo. Entretanto, estava apenas a dizer em inglês àqueles amigos que nos acompanham, e temos sempre várias pessoas que nos acompanham no Havaí, aqueles que nos acompanham no Havaí, onde é muito cedo, são 7 da manhã, portanto, é só para aqueles também que nos acompanham em outras partes do mundo que tenham dificuldade na língua inglês, portanto, que o Zoom permite que as pessoas possam fazer a tradução simultânea e pôr as legendas em inglês. Entretanto, queríamos, obviamente, agradecer aos alunos também que estão connosco, aqueles que estão através do sistema da universidade, e aqueles que verão mais tarde esta apresentação, que ficará arquivada na YouTube também no nosso canal da Universidade, e também faz parte das histórias orais, portanto esta nossa conversa será um, registada, arquivada e transcrita no nosso arquivo da Universidade. Vozes através dos oceanos é o título que demos, como a rádio online pode unir os Açores e a sua diáspora. Hildeberto Rocha não precisa apresentação, porque aqueles aqui, particularmente na Califórnia, mas hoje em dia com as rádios online em toda a parte do mundo, mas durante vários anos ele fez parte do nosso cotidiano aqui na Califórnia, com um programa diário que era apresentado, portanto, de segunda a sexta-feira aqui na rádio local que tivemos durante mais de quase 3 décadas que a estação existiu, KIGS, que já não existe. Hildeberto, primeiro, sobretudo, bem-vindo e muito obrigado por teres tirado tempo do teu super ocupado dia. Eu é que agradeço, é sempre um prazer falar para aqueles que, longe dos Açores, longe do nosso país, falam a língua portuguesa e estão interessados em saber o que é que se passa no país, não é? E esta rádio é um órgão de comunicação social e, por conseguinte, estamos online, estamos em todo o mundo e assim, nesta conversa, ficarão a conhecer um pouco melhor a Rádio Voz dos Açores, por isso eu agradeço-te imenso. Nada a agradecer, o prazer é todo meu. Vamos já começar sabendo um pouco, se não te importas, uma breve nota biográfica, quem é Hildeberto Rocha e o que é que te levou, portanto, para a comunicação social nos Açores já há alguns anos atrás. Ora bem, o meu nome é Hildeberto Rocha, neste momento sou um radialista, sou o diretor da Rádio Voz dos Açores, mas a minha ligação à rádio começou ainda muito jovem. Eu fui um trabalhador estudante, eu com 14 anos estudava à noite e já trabalhava no Rádio Clube de Angra, mas como empregado administrativo. Era um empregado de voltas, ia ao correio buscar a correspondência, etc., fazia voltas, atendia chamadas telefónicas, naquela altura em que existia os PBX, que eram uma espécie de uma central telefónica que recebia do exterior e depois ligava para os diversos sectores. E, por conseguinte, durante muitos anos fui funcionário da Secretaria. É claro que há sempre aquele bichinho da rádio, porque há um grande entusiasmo, havia grandes nomes da rádio, as pessoas eram, não havia televisão nos Açores, e por conseguinte a rádio era o único órgão de comunicação social e os locutores eram vedetas. E aquilo fazia, digamos, uma espécie de atração. Eu também gostava de estar onde eles estão. Aos poucos fui fazendo algumas gravações, propus à direção, era muito jovem ainda, tinha poucas possibilidades de roubar algum espaço aos que já estavam,
veteranos, com muito mais conhecimentos e com mais capacidade do que eu, mas fui insistindo até que fiz uma proposta inovadora, que deu que pensar à direção do Rádio Clube de Angra e talvez por ser inovadora me deram essa oportunidade. É porque era uma coisa desconhecida. É apresentar um programa, tal e qual como se fazem hoje os talk shows, fazer um programa em direto no palco do nosso salão, do salão do Rádio Clube de Angra. E, portanto, era um programa de rádio, mas apresentado ao vivo, com público na plateia, etc. E, portanto, era um programa que divulgava as bandas rock locais, na altura havia muitas, que ambientavam os bailes nas sociedades, nos clubes, etc. E, por conseguinte, havia muita gente que conhecia as bandas e os fãs de cada uma das bandas ia participar no programa, aplaudiam. Aquilo foi, de facto, um sucesso e, a partir daí, ganhei, digamos, uma espécie de passaporte para entrar mesmo no estúdio e passar a fazer programas regulares. Este programa chamava-se Onda Musical Jovem, era mesmo só para malta jovem. Mais tarde, eu queria, digamos, que se esgotou, durante alguns programas esgotaram-se as bandas, já todas elas tinham passado por ali e, portanto, já não havia muito mais para fazer. Propus à direção, então, em vez de fazer ao vivo no palco, um programa que me desse a possibilidade de fazer reportagens ao exterior, mas o programa era apresentado no estúdio, chamava-se Mais Além. O desafio que eu coloquei à direção é ir além daquilo que normalmente se fazia. Portanto, era mais uma espécie de provocação de um jovem que estava ali a principiar e já estava a querer fazer coisas diferentes. Eu lembro-me que a primeira reportagem que fiz a sério e que deu muito que falar na altura foi quando os montanheiros, um grupo que é criado aqui, que existe na nossa terra já há muitos anos, explora grutas, etc., estavam a explorar a Gruta dos Balcões, ali próximo, no caminho do interior que liga Angra aos Biscoitos. Havia ali, de facto, uma gruta chamada Gruta dos Balcões, porque era ladeada com balcões feitos pela natureza, pela passagem da lava, e, portanto, mas era uma gruta enormíssima. E era um grande desafio. Os montanheiros, o grupo de montanheiros, propuseram-se conhecer todo o interior da gruta e então fizeram uma aventura, que para mim foi uma aventura que eu também acabei por embarcar nela, foi criaram um acampamento exterior de apoio e 6 elementos dos montanheiros, 4 homens e 2 mulheres, foram explorar a gruta e durante uma semana dentro da gruta sem vir ao exterior. Iam mapeando, ia criando um mapa do interior da gruta. O que é que eu queria fazer e porque é que eu intitulei o programa de Mais Além? É porque já havia, digamos, uma espécie de reportagem do Rádio Clube de Angra feita no exterior da gruta, porque eles comunicavam com o interior através de um equipamento de profundidade que foi emprestado pelos norte-americanos. E então o que é que acontece? Eu achei que aquilo era pouco. O ideal era não falar através do comunicador, mas ir diretamente ao interior da gruta, ter com eles, viver o ambiente que estavam a viver dentro da gruta. E propus isso aos montanheiros, acharam que era um bocado uma aventura, mas pronto, eu não tinha preparação nenhuma para entrar em grutas, forneceram equipamento. Eu fui com uma colega, a Lúcia Garcia, que na altura era locutora também do Rádio Clube de Angra e tinha este espírito de aventura, queria também fazer coisas diferentes. Os montanheiros forneceram-nos equipamentos, os capacetes com a lanterna, aquilo que nós chamamos de fato de macaco, umas botas, etc. E lá fomos, é claro que não compraram o equipamento, que era equipamento que eles tinham da reserva, mas para a nossa medida serviu. Eu levei muito tempo para chegar onde estavam já os montanheiros. Eles tinham um avanço enormíssimo de alguns dias quando eu fui lá. Eles já estavam a cerca de 4 quilómetros da entrada, 3.600 ou 3.800 metros da entrada. Portanto, era um percurso grande. Mais a mais, eu fui avisado logo no início que o grau de dificuldade era enorme, porque havia túneis em que eu tinha que me deitar no chão e puxar o corpo com os braços e sem poder levantar muito a cabeça porque batia em cima. Eram túneis muito pequenos. E lembro-me que numa determinada altura deu para passar um grande susto porque a minha colega ia à minha frente, mas atrás do guia que nos foi levar a meio do percurso, porque depois ficávamos ali numa sala enorme e esperámos que viesse uma pessoa em sentido contrário dos que já lá estavam para nos levar até ao grupo. Ela, a determinada altura, levantou um pouco a cabeça, o capacete tapou-lhe os olhos e ela começou a entrar em pânico, não estava a ver nada.
Eu, atrás dela, também não tinha hipótese de chegar ao capacete para levantá-lo. E ficámos sem saber. Porque o perigo enorme era, se lhe acontecesse alguma coisa, como é que se podia puxar aquele corpo, arrastá-lo num chão que era irregular, com pouco espaço para a gente se mexer. Ele levava um gravador de cassetes para fazer a entrevista, e ele ia às minhas costas, e de vez em quando ele empeçava em cima no teto do túnel mais pequeno, mais baixo. E, portanto, era uma dificuldade e depois comecei a ficar assustado e a pensar, se acontece aqui alguma coisa, ainda bem que eu estou atrás, mas como é que se pode empurrar um corpo para trás se é difícil de puxá-lo para a frente? Mas depois lá o nosso guia avançou um pouco mais, olhou para trás e disse: olha, você tem a lanterna ligada, experimente baixar um pouco a cabeça, porque ela não podia também fazer muitos movimentos. E levante com os dedos o capacete, porque tem a lanterna ligada. E depois ela, de facto, fez isso e depois conseguimos chegar até a meio da gruta, onde encontramos um elemento que veio ao nosso encontro. E depois ainda fizemos a outra metade do percurso. E foi uma aventura chegar ali e ver pessoas que há 4 ou há 5 dias estavam dentro de uma gruta sem ver a luz do dia. E foi de facto uma aventura. Fiz aquela reportagem na altura foi muito famosa, os montanheiros pediram uma gravação da reportagem, foi uma coisa inédita. E, portanto, no Rádio Clube de Angra, eu fui aos poucos galgando algum espaço pelo meu espírito de aventura, por fazer coisas diferentes. É claro que chegou a uma determinada altura, os anos foram passando, eu casei, as rádios ainda hoje, o Rádio Clube de Angra vive uma crise enormíssima, as rádios ainda hoje não têm fundos que lhes permitam pagar grandes salários, e portanto eu casei, e portanto, como homem casado, o ordenado que o Rádio Clube me pagava era baixíssimo, não dava, eu acabei por, com muita pena minha, me desligar, não totalmente do Rádio Clube de Angra, mas em termos a tempo inteiro, porque arranjei um trabalho que me pagava mais, mas fazia sempre umas horas, uns programas, colaborava com outros. Eu lembro-me de ter colaborado, por exemplo, com o Padre António Rego, o Onésimo Teotónio, que fez um programa juntamente com o Padre António Rego. Eu é que fazia a seleção musical para eles. E, portanto, o Emanuel Félix, que tu também conheces, que infelizmente já partiu, aquele advogado que é muito conhecido, o Bertão, o José Orlando Bertão, também andava por lá e também era convidado deles, a criar um grupo, de facto, já pessoas de esquerda, num ambiente ainda de direita, ainda durante a ditadura. E, por conseguinte, fui ganhando calmo, fui aprendendo com os mais experientes, com pessoas com outro nível cultural superior ao meu, e pronto, eu sou um autodidata, eu não tenho cursos superiores. Procuro saber, faço-me rodear, pelo menos aqui na atual situação, aqui na Rádio Voz dos Açores, de pessoas que sabem, pessoas cultas, pessoas bem formadas, e também, portanto, vão-me enriquecendo tendo isso. A minha ligação à diáspora começou, ainda estava eu no Rádio Clube de Angra, ainda estava ligado ao Rádio Clube de Angra, quando, pela primeira vez, conheci o Euclides Álvares. O Euclides Álvares tinha vindo cá fazer uma reportagem àquela festa anual de Nossa Senhora dos Milagres da Serreta e precisava de algum apoio porque não trouxe equipamento. E então foi pedir ao Rádio Clube de Angra se eles podiam dispensar alguém que lhe ajudasse. O Rádio Clube de Angra entendeu, bem, este gajo é que faz muitas coisas do exterior, vai ser ele. E propuseram-me que eu fosse com o Euclides fazer pela primeira vez a transmissão em direto, utilizando um telerepor ligado a uma rede fixa, e fizemos a transmissão da festa de Nossa Senhora dos Milagres da Serreta, a saída da procissão, todo aquele ambiente, as filharmónicas a tocar o hino, etc. E, portanto, foi uma transmissão excelente. O Euclides saiu daqui muito entusiasmado e propôs à KAGS que me convidasse como correspondente e de preferência até para fazer um programa regular a partir dos Açores. E foi daí que começou. Comecei primeiro com um programa, com algumas reportagens, mas aos poucos foi-me proposto que eu fizesse um programa todos os dias de segunda a sexta. Começou por se chamar As Manhãs da Califórnia e depois mais tarde o Ondas do Atlântico e que perdurou durante anos até que depois a KAGS entrou em crise devido ao falecimento primeiro do marido da Dona Delta, mais tarde a Dona Delta adoeceu, a Dona Delta e o marido eram os proprietários da rádio, naturais da Ilha de São Jorge,
Eu conheci pessoalmente a Dona Delta quando fui aos Estados Unidos, visitei-a, mas também ela depois veio cá aos Açores, veio dar uma função na sua terra natal, que é a Ribeira Seca de São Jorge, e convidou-me para eu fazer a reportagem, a transmissão de uma missa, que ela foi lá oferecer uma missa e uma função, e por conseguinte, a partir do momento em que a Dona Delta ficou acamada e depois, mais tarde, veio a falecer, aqui havia 4 herdeiros, eles desentenderam-se relativamente a todos os bens da família, incluindo a rádio, portanto, eu continuei a fazer o programa durante algum tempo, mas eles deixaram de me pagar, e depois ficou uma dívida de $6.300 acumulado, que nunca mais vi até hoje, porque um dos herdeiros com quem eu troquei algumas mensagens, se recusou, porque disse que não era responsabilidade dele, é responsabilidade da herança. Os herdeiros são responsáveis pelo pagamento das dívidas do património que usufruíram. Mas pronto, passou-se, portanto, mas eu já tinha algum equipamento porque já produzia programas a partir daqui, portanto, e achei que era interessante não ficar por aqui, ou seja, já que tenho equipamento montado, já que tenho uma ligação à diáspora, porque não continuar? Teria que ser com outro projeto, uma vez que a ADGS já tinha fechado, e depois aqui passou para outras entidades, deixaram de transmitir em língua portuguesa, e por conseguinte, mas o entusiasmo ficou, tinha muita gente que vinha de férias, muitos imigrantes que vinham de férias vinham visitar-me, conheciam-me e perguntavam sempre, então porquê você não continua? E eu acabei por primeiro ter uma parceria com a Via Oceânica, à experiência durante um ano, eles depois de facto também muitas vezes falhavam, não pagavam o servidor cortava a emissão e portanto foi uma má experiência. Serviu para eu ganhar alguma embalagem para o projeto que se veio a criar depois chamado Rádio Voz dos Açores, que integra o Diaspora Media Group, e aproveito para saudar os meus colegas do grupo de rádios do Diaspora Media Group, e um abraço muito grande ao João Manuel Dias também, todos os colaboradores, e portanto foi a partir daí que surgiu esta hipótese, esta proposta que eu aceitei, que me deu muito jeito, mas foi interessante esta passagem do projeto inicial, que tinha falhas, para o projeto atual, porque eu já tinha o compromisso com o João Manuel Dias para integrar o Diaspora Media Group. Aliás, a Rádio Voz dos Açores está registrada nos Estados Unidos e foi registrada pelo Diaspora Media Group, apesar de não ter estúdio, a não ser aqui, não é? Mas havia já este compromisso, e então, quando foi à meia-noite do dia 12 de janeiro de 2013, aliás, de 2012, à meia-noite, quando surgiram as badaladas da meia-noite, e se entrou no dia seguinte, mas mal começou acabaram as badaladas, eu coloquei o hino dos Açores, o hino nacional, e dei bom dia em nome já da Rádio Voz dos Açores. E este projeto manteve-se até os dias de hoje. É para mim gratificante saber que há gente em várias partes do mundo, porque tem testemunhos escritos e gravados da participação destas pessoas. Eu recebo alguma informação regular de uma academia sediada nos Estados Unidos, ligada à Universidade de Oxford, à de Berkeley e outras universidades, que também com alguma regularidade me manda a informação sempre que alguém ligado a este grupo de universidades fala em nome da Rádio Voz dos Açores, ou dos nossos programas, ou das notícias da ONU que são transmitidas através de nós, porque também temos um protocolo que foi proposto pela ONU. Eu desconhecia a existência da transmissão em 4 línguas da ONU, portanto, foram eles que vieram ao nosso encontro, puseram, porque manifestaram todo o interesse em transmitir blocos de notícias e informação através da Rádio Voz dos Açores, porque já tinham escutado a nossa programação e achavam que ela tinha conteúdos muito bons, e, portanto, que havia todas as condições para, se nós aceitássemos, passar a ser parceiros da Rádio da ONU, que ainda hoje mantemos, através do protocolo, que está aqui até gravado aqui na sede, no grupo, no estúdio da Rádio Voz dos Açores, e, portanto, somos uma rádio online, mas uma rádio universal, porque está em todo o mundo, e a minha ligação à diáspora é diária. A Rádio Voz do Açores trabalha 24 horas sobre 24 horas, desde o dia 1 de janeiro de 2013 até o dia de hoje, só por alguma quebra de fornecimento de energia elétrica, alguma avaria ou qualquer coisa do género, que de resto nunca mais parou.
Há uma pergunta, ou aliás, uma pergunta e comentário para aqueles que nos estão a seguir, obviamente, e aqueles que são das nossas idades, digamos assim, os que são mais novos, nem tanto, mas o Rádio Clube de Angra, na Ilha Terceira, obviamente, ia servir o arquipélago e o Clube Asas do Atlântico, em Santa Maria, foram essenciais como rádios privadas nos Açores durante a ditadura. Havia sempre uma forma, como tu acabaste de referenciar, algumas pessoas, como o José Orlando Bertão, o poeta Emanuel Félix e tantos outros, que não teriam muito acesso ao emissor regional, da emissora nacional, obviamente. E havia sempre nestas rádios privadas, não é? Ahm, Portanto, uma forma obviamente, seguindo as leis, mas de uma forma de se meter uh, homens e mulheres, mas particularmente homens naquela altura, e que porventura não teriam muita voz ou muita oportunidade nas ondas artesianas. E eu sou da geração, portanto, de ouvir o Rádio Clube de Angra em nossa casa, na Praia da Vitória. Fazia parte do nosso dia a dia. Eu ainda me lembro, Hildeberto, não sei se apanhaste também, o Rádio Clube de Angra. Que abria uma hora, fechava a outra, portanto abria mais tarde, depois e Sim, tal. sim, sim. Tinha três períodos de emissão, o período da manhã, o período da tarde e o período da noite. Mas não Exato. ficava toda a noite a funcionar. Ela depois desligava e só voltava a ligar no dia seguinte. E abria normalmente com aquela música regional Os Bravos, não é? Foi Portanto, exatamente tocado pelo Laureano Correia dos Reis, lembro-me perfeitamente. portanto são memórias, mas hum, isto para passarmos dessa parte histórica do Rádio Clube de Angra, que fez parte da tua vida durante vários anos, e também, obviamente, és conhecedor, subejamente, portanto, conheces muitíssimo bem o Clube Asas do Atlântico e o seu papel e o seu trabalho, para hoje. Portanto, as rádios de hoje. Mesmo com, pronto, a liberdade que as rádios públicas têm, mas as rádios privadas continuam a ter um papel importante na vida das comunidades e muitas vezes nós não sabemos até valorizar essa alternativa, digamos assim, porque com toda a independência, uma rádio estatal é sempre uma rádio estatal. Claro, sofre influências porque é financiada pelo Estado. No caso do Rádio Clube de Angra, ainda, eu queria recordar aqui algumas passagens muito interessantes, ainda no tempo do Padre Rego, do Onésimo, do José Orlando Bertão, do Emanuel Félix, desta igreja, porque era gente da esquerda, e eles tinham uma liberdade limitada, porque eles conheciam as regras, porque estávamos ainda no antigo regime. Nunca tiveram problemas, felizmente, nunca ninguém lhes chamou a atenção para nada, porque eles tinham esse cuidado. Mas eu cheguei a ter problemas, porque cabia-me a mim ainda, porque eu fazia rádio, mas continuava ligado à secretaria, eu era um funcionário da secretaria que fazia programas de rádio. Eu é que ia buscar a correspondência ao correio, ao apartado do correio, e é que recebia a relação que a PIDE-DGS dava ao Rádio Clube de Angra das músicas que eram proibidas na altura. Olha, eu era um bocado ingênuo, não media o perigo. Eu rasgava as cartas e incentivava os colegas a meter músicas do Zeca Afonso, do Adriano Coelho de Oliveira. Era de facto. Eles também, com uma certa ingenuidade, diziam: mas que é isto? Será que eles deixam passar? Não, deixam passar, porque a gente recebe uma lista e se estivesse na lista, não passava. Mas não está na lista, eu é que inutilizava as listas. Eu rasgava a correspondência, eu primeiro abria, era uma violação de correspondência, era um crime, não é? Mas era aquele espírito de revolução. Eu não estava satisfeito com a situação, com o controle que se queria exercer sobre a comunicação social e, portanto, aventurei-me e tive problemas. Fui chamado à PIDE-DGS, ali mesmo em frente ao seminário. Eram bons vizinhos, tinham assim uma ligação muito, muito, muito interessante. E, portanto, fui chamado e pronto. E não tinha por onde escapar. Eu disse que não sabia aquilo o que era e como tinha muito medo que pudessem fazer mal a algum colega, rasgava as cartas, mas que não tinha conhecimento que era para proibir músicas e que era para informar a direção. Apanhei uma suspensão de uma semana por parte da direção, apesar de continuar a pagar o ordenado, mas foi só para que a PIDGS percebesse que eles também tinham agido
foi assim um bocado de teatro, mas de facto naquela altura era muito difícil trabalhar. Hoje as rádios têm liberdade, não diria que são totalmente autónomas, porque uma rádio que vive da publicidade também sofre pressão dos anunciantes. Um anunciante que faz uma campanha grande numa rádio, se a rádio não seguir alguma coisa que ele não gosta, ele pode fazer alguma pressão no sentido de retirar a publicidade, é uma receita, as receitas são poucas e, portanto, também há algum condicionalismo. Mas não há aquela opressão da polícia política. Aliás, os políticos não fazem pressão hoje em dia sobre as rádios, a não ser talvez sobre o emissor regional dos Açores ou a Antena 1 Açores, porque é financiada nos Açores pelo Governo Regional, em Portugal pelo Governo da República, portanto é um órgão de comunicação que é, digamos, o porta-voz oficial do Estado e, portanto, tem algumas condicionantes. Mas o Rádio Clube de Angra vive hoje uma crise enormíssima, apesar de ter publicidade. Eles têm poucas receitas para a manutenção do edifício, da antena, dos emissores, aquela coisa toda. Situações que as rádios online não têm. A gente não tem precisa de emissores, nem precisamos de antenas. Estamos ligados a um servidor, ouve-se em qualquer parte do mundo e, portanto, não há temporal nenhum que nos cale. Mas nas rádios de antena, esse problema existe. E a vinda de um técnico para cá para resolver esses problemas é uma deslocação cara, tem que ser pago, a estadia, a alimentação, estas coisas todas. E o Rádio Codão está com dificuldades de pessoal, não tem dinheiro para pagar pessoal, tem poucos programas. Neste momento, a Rádio Voz dos Açores faz programas, os seus programas, e grava e manda para o Rádio Clube de Angra para eles também preencherem algumas horas, porque tirando esses programas tem pouco mais. E, portanto, o Asas do Atlântico é diferente. O Asas do Atlântico é uma associação. O Rádio Clube também é um clube de associados, mas não tem atividade associativa. O Asas do Atlântico tem, e, portanto, mantém os sócios ligados à rádio, pagando as suas cotas. Há eventos, depois tem uma sala, fazem espetáculos, jantares, portanto, há receitas sem ser só da publicidade, porque se fosse só da publicidade também, o Asas do Atlântico não sobreviveria. E por isso, felizmente, eles têm ido. Eu tenho uma boa ligação ao Asas do Atlântico, através da sua jornalista, que, que eu vejo com frequência quando há transmissões do Governo Regional, quer na Assembleia, quer noutras atividades. É sempre uma veterana, uma pessoa que já tem muita experiência, e ela vai-me mantendo informado do que é o Asas do Atlântico. Eu já colaborei muitas vezes com o Asas do Atlântico, porque a Rádio Voz dos Açores, quando vai fazer uma cobertura de um evento, não vai só gravar, vai transmitir muitas vezes em direto, coisa que as outras rádios, nem sequer a rádio oficial faz, mas a Rádio Voz dos Açores faz, porque é aquela ligação à diáspora e aquela preocupação de está a acontecer aqui qualquer coisa que se calhar seria ótimo que as lá fora acompanhassem também. E, portanto, a Rádio Voz dos Açores faz essas transmissões do exterior e muitas vezes encontros parceiros. O nosso colaborador, Maurício de Jesus, no topo, já também fez alguma transmissão e buscou o som à Rádio Voz dos Açores. A Açores 9 de Ponta Delgada, uma rádio em FM também, não tem pessoal para deslocar, as locações são caras para as receitas que eles têm. E quando é, por exemplo, o dia da região, que nós fazemos também transmissão em direto, eles pedem para usar o nosso som. Quando é pelas São Joaninas, a Noite das Marchas, eu também volto a pedir, vamos deslocar o pessoal aí a terceiros, estão aí, se calhar a gente juntava as duas rádios e fazia tudo. O ano passado, por exemplo, o Rádio Clube de Angra não ia fazer a cobertura da Noite das Marchas de São João, que é, em termos de rádio, é a melhor transmissão que se pode fazer nas São Joaninas. Não é os conceitos de música pop e música rock, porque a malta nova vai ver isso pessoalmente e não interessa para a diáspora, música rock. E, por conseguinte, é uma cobertura interessante para a rádio porque tem som, não é só imagem, tem som. As marchas passam, desfilam a cantar pela Rua da Sé abaixo, e então encontrei o presidente da direção, que ainda é meu parente, e perguntei-lhe: olha, eu não vi, nós estamos aqui na sede Lusitânia, a preparar-se para fazer a transmissão, mas eu não vejo o pessoal do Rádio Clube de Angra, que no ano anterior tinha estado aqui comigo, a gente até transmitiu os dois em conjunto, porque eles não tinham repórter de rua e eu tinha duas repórteres na rua, e portanto a gente ligou e os repórteres da Rádio Voz dos Açores faziam também para o Rádio Clube de Angra. E ele queixou-se e disse: pá, isto está difícil, não tem pessoal, não há condições. Eu disse: então olha,
o Rádio Clube de Angra, nas maiores festas da cidade de Angra, não vai fazer uma transmissão, isso é imperdoável. Então você faz o seguinte: volta para o estúdio, vai à internet, liga à Rádio Voz dos Açores e a gente vai dizer que estamos a transmitir também com o Rádio Clube. E vocês não passam por essa situação, que é desagradável para quem está habituado, para quem liga o Rádio Clube de Angra, o próprio nome, Rádio Clube de Angra, ostenta o nome da cidade de Angra, e nas suas maiores festas não faz reportagem porque não tem pessoal, não pode ser. E então ele aceitou e também fez a transmissão das Marchas de São João, a grande noite das Marchas de São João, utilizando apenas o som da Rádio Voz dos Açores. Portanto, a gente trabalha com todos e não tem estas rivalidades de qualquer parte que pensam. Já tive aqui uma, uma mensagem de uma rádio de Cabo Verde a perguntar se podíamos colocar cá um jovem para estagiar, fazer um estágio aqui na Rádio Voz dos Açores, porque ouviam os nossos programas e achavam muito interessante a nossa emissão. E eu disse: olha, nós não temos receitas publicitárias, a nossa rádio não é comercial. A nossa rádio trabalha como voluntariado. Todos os colaboradores são voluntários, ninguém tira daqui um cêntimo, porque nós não temos publicidade, também não sofremos pressão nem da política, nem do comércio, e, portanto, este jovem para ir por aí abaixo tinha que ser tudo custeado por vocês, e não tem condições para pagar estadia, nem alimentação, e, portanto, a coisa ficou pelo caminho. Tive pena, porque, efetivamente, gostaria de ter aqui. Há dias recebi, aliás, no mês passado, recebi também uma proposta do género, mas de uma locutora da rádio da Universidade de Coimbra, porque eles também têm uma estação de rádio, eles também transmitem, e nós somos parceiros deles. Já houve programas nossos que eram transmitidos pela rádio da Universidade de Coimbra, e ela propôs também vir fazer um estágio aqui, porque vinha cá de férias e aproveitava as duas coisas, estava a tirar jornalismo e isto ia-lhe servir, mas depois houve uma alteração nas datas e depois acabou por não acontecer. Mas quer dizer, nós estamos abertos. E se vier alguém de alguma das rádios dos Estados Unidos, já esteve aqui sentado a fazer rádio comigo, o João Manuel Dias, embora por um período muito curto, foi quando ele passou por aqui. Eu este ano também contei que ele viesse, ele tinha essa intenção quando veio a Portugal também dar um desvio até aqui aos Açores. Não foi possível, mas qualquer um que venha da diáspora e que esteja ligado, naturalmente, primeiro os da casa, ou seja, os do diáspora média, a Rádio Voz dos Açores está sempre disponível. Na realidade, essa ideia de estágios seria extremamente interessante. E aí é que, de facto, as entidades governamentais podiam entrar, porque municipais, ou mesmo regionais, ou até nacionais, porque seria uma mais-valia para essa ligação, neste caso da Rádio Voz dos Açores, por exemplo, a um país como Cabo Verde ou outro país da lusofonia, daria a expansão aos Açores e também daria oportunidade a um jovem, muitas vezes, que não teria condições. Era interessante haver outras parcerias, até mesmo com as entidades municipais e até mesmo com a diáspora. Eu perguntar-te-ia, Hildeberto, a tua vasta experiência já de algumas décadas, através Ondas do Atlântico, lembro-me das Manhãs da Califórnia, mas lembro-me mais do Ondas do Atlântico, até porque eu não ouvia como gostaria de ouvir, porque estava na escola secundária na altura e o meu horário era incompatível, mas ouvia aqui e acolá, e ouvia a repetição, mas a minha mulher era portanto, ouvinte assídua do programa, particularmente pela manhã, porque começava o seu horário de trabalho mais tarde, não é? E, portanto, podia ouvir pelo menos a primeira hora do seu programa. Depois disso, o Hildeberto foi para quer dizer, a questão do Rádio Voz dos Açores, a sua ligação sempre à diáspora. Nós temos uma diáspora envelhecida, infelizmente. Eu costumo dizer, quando eu estou envolvido na comunidade, como sabe, também por motivos da rádio, não é? Infelizmente ou felizmente, foi a rádio que me meteu na comunidade quando eu tinha 17 anos e através do meu percurso académico sempre tive uma ligação à comunidade. Mas eu costumo dizer, eu estou em 2 ou 3 organizações portuguesas há alguns anos, e uma delas ainda o outro dia tivemos uma reunião e eu disse-lhes: "Opá, eu achava piada quando eu tinha 35 anos, há 30 anos atrás, e eu era membro desta direção e era o jovem mais novo.
Pronto, quer dizer, tinha 35 anos, etc, 37, 38. Agora, com 65 ainda sou de mais novo, isso aí é que me aflige, não é? Portanto, na realidade, as nossas organizações, apesar de termos, aqui no Vale de São Joaquim, eu sei que o, Hildeberto está informado, aqui no Vale de São Joaquim e tem um pouco por toda a Califórnia, quando outras comunidades em outras costas se queixam, do envolvimento dos jovens, nós não temos muito esse problema, ou seja, em termos das Irmandades do Espírito Santo, dos clubes desportivos, dos clubes sociais, a nossa juventude está envolvida. Até porque, pronto, as reuniões é que já não são em português, as reuniões são em inglês. Os acontecimentos americanizaram-se um pouco, mas temos muitos jovens interessados. Como é que vê esta ligação diáspora-Açores? Tendo em consideração esta barreira da língua, em alguns casos, mas a música, pronto, a música ouve-se. Eu sou um apreciador de música francesa e não sei falar francês, ou muito pouco, mas, e de outras músicas mundiais. Mas a música, através da música, através de outros formatos, como é que vê esta ligação em termos do trabalho que fez, que foi meritório e continua a ser, e em termos de futuro, e não falo daquele futuro daqui a 40 ou 50 anos, porque quem é que sabe como será, mas mesmo futuro próximo, digamos que a médio prazo, 8 a 15 anos. Como é que vê isto? Ora bem, eu penso, e já falámos nisso, os dois, que as rádios têm que se atualizar e têm que compreender para onde é que está a trabalhar e as pessoas que estão do outro lado ouvem. De facto, a nossa comunidade está envelhecida, mas há jovens, e tu acabaste de referir que há jovens que estão ligados aos clubes, a outras instituições, portanto, era agarrar estes jovens e pô-los também a fazer rádio. Era interessante, por exemplo, ter um jovem, um programa bilíngue, em que houvesse alguém que fosse falando em inglês e apresentando coisas, e eu também em português, e servia para as duas línguas. Ou então um programa especificamente só em inglês, porque o resto do dia, das horas, temos muito em português. Mas eu não tenho essa possibilidade, seria mais interessante. Então, há estudantes aqui que falam inglês, mas esses estudantes que falam inglês não são da diáspora. O interessante era, na própria diáspora, haver jovens a querer, até porque era bom mesmo para o futuro das outras rádios, não é? Porque havia gente que se interessasse, porque as próprias rádios também vão acabar por ter este problema. Se houver pessoas só de idade e depois os jovens também não estarem interesse em fazer rádio, deixa de haver comunicação das rádios portuguesas. E, portanto, seria muito interessante é que este programa fosse feito na diáspora e enviado aqui para a Rádio Voz dos Açores para a gente transmitir. E, portanto, já se falou naquela situação da universidade ter um estúdio de rádio e ter todas as condições em termos de equipamento para fazer, para produzir o programa de rádio. Portanto, é aliciar estes jovens para fazer rádio. Não precisa ser que seja só um, tem dois ou três que se juntam e que fazem aquilo, um programa divertido, interativo, com outros jovens, abordar os problemas da juventude hoje em dia, dos descendentes dos imigrantes que já estão aí há muitos anos, ver como é que eles olham para a América e também para a sua terra natal, para a terra dos seus antepassados, o que é que eles conhecem da cultura que sobrou dos seus pais ou dos seus avós, que se calhar não absorveram. Quantos deles é que já vieram aos Açores, conhecer a terra dos antepassados, etc. Portanto, tudo isto seria abordado e era muito, muito importante, porque até mesmo em termos de estudo, porque ficávamos a conhecer bem o que a nossa juventude pensa relativamente à cultura açoriana e à língua portuguesa, porque muitos deles já não falam português, mas seria interessante incentivá-los também a falar português. Claro, claro, e nós vamos estudar essa possibilidade, tens o meu compromisso, não sei para quando, mas vamos pelo menos tentar. Entretanto, há uma coisa uma rádio como a Rádio Voz dos Açores, que tem uma forte dedicação de facto à diáspora. Obviamente que a rádio é ouvida em qualquer parte, e quero apenas também dizer às pessoas, porque aqui nas comunidades e nos Açores também, muitas vezes há uma espécie de tabu com as rádios online. A realidade, meus amigos, é que as próprias rádios que estão nas ondas artesianas, todas elas têm os seus sistemas online. Portanto, o sistema online é hoje em dia um dos sistemas em que se ouve rádio. E eu vou contar É apenas mais esta. importante, é mais Claro, importante que as rádios de antena, porque elas se expandem para todo o mundo. exato. E eu recordo-me que, como o Hildeberto sabe,
eu fiz um programa de rádio aí, uma experiência em inglês, que resultou durante 3 anos e não resultou, não foi além dos 3 anos, chamava-se Portuguese American Hour, portanto era numa rádio de onda média em Fresno, que queria criar um sistema multicultural, o programa era em inglês, mas sobre a comunidade portuguesa. Mas, basicamente, portanto, entrevistas e segmentos e rubricas que tínhamos, tocávamos 3, 4 canções por hora, no máximo, não é? Era uma rádio comercial, eles vendiam os anúncios comerciais e o Instituto dava os conteúdos, digamos assim. E eu recordo-me que, obviamente, que publicitava nas minhas aulas, não para fazer publicidade da própria estação, mas se os alunos estivessem interessados em saber isto sobre a comunidade portuguesa, olha, nesta quinta-feira, às X horas, o primeiro das 4 às 5 da tarde, portanto, temos isto, temos este segmento, se estiverem interessados em saber isto, sobre esta parte específica da comunidade portuguesa. Bem, resumindo e baralhando, como dizia o meu pai, acontece é que um jovem que vive numa cidade que fica mais ou menos a 20 e poucas milhas de Fresno, a estação, portanto, era onda média e o espaço não tinha grandes audiências, digamos assim. E ele, em termos de ter muita potência. E era basicamente a cidade de Fresno e um pouco a sul até Tolar, mas não muito para o norte da forma como as antenas estavam, tu percebes isso melhor do que eu. Mas, entretanto, dizia eu que eu sabia que ele era de Madeira, que ficava a 20 e tal milhas a norte de Fresno, e até na zona rural, portanto, ainda um pouco mais. E ele disse-me: Olha, professor, eu ouvi o seu programa assim, assim, ouvi aquela entrevista, aquela conversa com aquela pessoa, gostei muito de saber, não sabia e tal. E eu disse-lhe: Mas tu estavas aqui em Fresno Universidade ou estavas em casa? Não, 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 eu estava a conduzir para casa. E eu disse: Bem, e eu via-se bem. E ele olha para mim com uma cara completamente estranha e diz-me assim: Claro que eu via bem. Porque é que não ouvia bem? Ele disse, porque as ondas artesianas assim no carro. Eu disse, não, não, senhor, eu estava a ouvir no telefone. Estava no carro, mas estava a ouvir no telefone. Isto E, é um portanto, rádio que a gente tem no bolso. Hoje em dia toda a gente tem. exato, exato. Aliás, eu costumo dizer que eu tenho no meu sistema de música, que eu gosto muito de música, tenho não sei quantas milhares de canções aqui, e antigamente, quando eu tinha 17 anos, ia para a estação de rádio com uma caixinha que levava 10 discos para tocar durante a hora do meu programa de rádio. Portanto, como o mundo mudou, não é? É verdade. Nos últimos, basicamente, 45 anos. Mas a minha questão tinha a ver exatamente com para além de contar a história, com de facto como as rádios online têm essa vantagem. Eu penso que, eu sei que não há dinheiro para nada, os governos são em toda a parte do mundo, mas particularmente numa região como os Açores e num país como Portugal. Porém, eu acho que deveria haver um plano em que as rádios que têm alguma dedicação com a diáspora, e a Rádio Voz dos Açores por excelência tem, deveriam ter a oportunidade por exemplo, o governo subsidiar, sem compromissos, obviamente, apenas subsidiar, e depois a comunidade, a prioria no resto, uma passagem de um jornalista, de um diretor, de um locutor, de um radialista, vir uma vez por ano, ou mesmo 2 ou 3 vezes por ano, o que é que custaria ao governo da região autónoma dos Açores 4 passagens por ano? E podiam ver 4 estações diferentes, não é? Que podiam alternar, quer dizer, porque uma das coisas que eu vejo é que há também uma falta de informação do que é diáspora nesse lado lá. Nós falamos muito disso no Congresso da Luz American Education Foundation, que fizemos online, como o Hildeberto sabe, há algumas semanas atrás. E um dos temas, quer daí, quer daqui, de pessoas que estavam envolvidas neste projeto, neste Congresso, é que na realidade há muitas vezes nos Açores falta de informação sobre a diáspora. Eu sei que hoje em dia há os canais da YouTube e fazem várias coisas, uns com qualidade, outros sem qualidade, temos que dizer a verdade, portanto, assim é que funciona, para mal ou para bem, porém, era essencial para que a diáspora tenha continuidade e uma ligação aos Açores, Gilberto, eu acho que era essencial haver um projeto da região autónoma dos Açores, diria o mesmo também da região autónoma da Madeira, para as suas comunidades, diria o mesmo do país, não é? Da República, através da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, haver uma vinda regular, não é? De
à diáspora para consultar, para além, não só transmitir uma festa, mas ouvir as pessoas, entrevistar as pessoas, saber das organizações, concentrar numa área diferente, não é? Obviamente não vai ser sempre a Califórnia, ou sempre, mas também visitar zonas que muitas vezes são esquecidas, British Columbia, no Canadá, outros estados da União Americana. Qual é o teu pensamento sobre isso? A gente às vezes trata-se por tu, outras vezes não, mas nós conhecemos bem para Em tratar de cada vez. tudo. Vamos tratando. Desculpa à Portanto, vontade. qual é o teu pensamento sobre isso? E se achas que de facto ajudaria mais a ligação diáspora-Açores? Porque eu temo isso muito. Eu vejo isso na juventude quando vou aí com alguma frequência, como tu sabes, felizmente, e vejo isso na juventude. As pessoas já não têm aquele espírito dos primos da América, não é? Aquele espírito das pessoas, do tio que está na América, do avô ou da avó, ou do primo do avô, do primo da avó. E não há um esforço nas escolas, infelizmente, nas escolas da região, para se falar de um segmento que foi importantíssimo para as nossas ilhas, a imigração. Portanto, e hoje a diáspora. Portanto, eu queria saber a tua opinião sobre este dilema, esta aproximação, que tem que ser feita e que achas de facto de se partir de uma forma ou de outra, sensibilizar as autoridades para esta necessidade de se conhecer a diáspora dos Açores, e isso só pode ser feito através dos lixos dos Açores. Ora bem, eu, numa determinada altura, entrevistei o Dom Duarte Pio, de Bragança, veio aqui participar num evento e eu entrevistei. E ele falou a propósito das nossas comunidades, disse, eu sei que a Rádio Voz dos Açores, já me informaram que a Rádio Voz dos Açores está ligada às nossas comunidades, é preciso estabelecer uma ligação, mas é preciso que tomem a iniciativa, não fiquem à espera que alguém decida por nós ou faça por nós. Eu quero com isto dizer, por exemplo, relativamente ao Brasil, já tivemos aqui uma deslocação da nossa correspondente no Brasil, a Isabela Bretes, que veio aos Açores, já foi a Cabo Verde, já esteve na Unesco em Paris, também como repórter e com a sua ligação à Rádio Voz dos Açores, parte financiado pelo município de onde ela é natural, pertence ao Estado de Minas Gerais, ela vive em Belo Horizonte, vivia em Belo Horizonte, agora já está até radicada em Portugal definitivamente, mas ela pediu à Rádio Voz dos Açores uma credencial e uma declaração a dizer que nós autorizávamos e que tínhamos todo o interesse em manter essa ligação com o Brasil, etc. E ela era, de facto, a pessoa indicada para isso. E ela arranjou forma, ela esteve, por exemplo, em Cabo Verde, ela tem um projeto que um álbum que ela gravou só com canções de poetas e escritores portugueses de vários países, de Timor, de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, do Brasil, do continente português. E, portanto, é um projeto lindíssimo. E ela levou esse projeto a Cabo Verde e foi financiado. E, por conseguinte, neste caso, na diáspora, eu sei que o Governo Regional dos Açores não tem feito aquilo que devia fazer. Uma vez foi feito aqui, especificamente e pontualmente pela Câmara Municipal de Angra, por José Pedro Cardoso, quando era Presidente da Câmara, que entendeu que, sendo acompanhado por um órgão de comunicação local, que tivesse projeção nas comunidades, seria mais interessante do que ir uma equipa de pessoas divulgar o programa das festas sanjoaninas, mas que só nos sítios onde estavam é que se sabia que eles estavam ali, mas todo o resto desconhecia. Porquê? Porque não havia essa informação, não eram acompanhados. Como tu sabes, os estados são muito distantes uns dos outros, as rádios nem todas têm repórteres ou jornalistas para fazer esse acompanhamento. Se eu fosse, e o convite foi-me feito para eu ir a acompanhar a comitiva da Câmara de Angra. Fomos até na altura em que se fez a germinação com o Gilroy, na altura o Alpinheiro, natural aqui da Ilha Terceira, era o presidente, era o mayor de Gilroy. Eu acompanhei a comitiva da Câmara de Angra e andei sempre colado a eles, de microfone, sempre a gravar tudo e a transmitir tudo através da KAGS, mandava para a KAGS portanto, grande parte da audiência da KAGS ficou a saber que a Câmara de Angra tinha ido lá divulgar onde é que estava e o que é que fez, onde é que participou, também tinha aproveitado para fazer a germinação com Guilherme, ficaram a conhecer que Guilherme era mais uma cidade que fazia parte neste sistema de irmandade.
com a cidade de Angra. Porquê? Porque foi alguém daqui a acompanhar. Atualmente o governo não leva ninguém, leva pessoal do governo. Os que estagem e depois fazem um comunicado, dizem que estiveram aqui ou ali, mas pronto, é muito restrito, essa informação não passa disso. Os órgãos de comunicação social aqui é que recebem essa informação e também a maior parte delas também sequer transmite essa informação e, portanto, morre por aí. Eles vão fazer um trabalho que pode até ser muito meritório, mas ninguém conhece. E, portanto, este trabalho tem que ser feito dos Açores para a comunidade, mas também da comunidade para cá. Ou seja, as casas dos Açores podiam fazer um evento e ter uma verba específica para apoiar um jovem da nossa comunidade que quisesse vir aos Açores fazer rádio aqui durante uma semana de férias, fazer aqui um programa de rádio a partir daqui e conhecer a realidade açoriana para depois levar para aí, para a comunidade, esse conhecimento. Quer dizer, os governos queixam-se sempre que não têm dinheiro, não têm verbas, o custo de vida está muito caro, eles também têm muitas despesas, é um governo de coligação que tem que atender às influências dos diversos partidos que compõem a coligação, todos eles também querem ter alguma expressão, e tudo isto são custos. Este governo atual do Governo Regional dos Açores é o maior governo que alguma vez a região teve, e, portanto, sendo o maior, é também o mais caro. Depois há a Companhia Açoriana Assata, que é uma companhia deficitária, que só causa prejuízo, mas é necessária porque a gente precisa dela, e, portanto, são fundos que se vão para ali e que morrem ali. Agora, aproveitando mesmo a própria SATA, eu sei que a SATA está aberta a isso. Se houver na comunidade alguém que se propõe a fazer isso, e fazer este pedido especificamente à administração da SATA, a SATA concede passagem para essa pessoa vir cá fazer este trabalho, divulgando que é apoiada pelo Grupo SATA, etc. E isso faz-se aqui com facilidade. Portanto, esta ligação à comunidade não pode ser só os Açores para lá, sem ter de lá para cá também. Porque é bom que aqui nos Açores se conheça muito bem o que é a vida dos nossos imigrantes, que muitos deles só conhecem da família. Eles vêm cá, coitados, fazem um esforço muito grande, chegam aqui e aparentam ter uma disponibilidade financeira que na realidade se calhar não têm, e se calhar têm uma vida muito difícil, de muitos sacrifícios para conseguir sobreviver com a família e ter alguma, enfim, uma vida mais diferente da que teriam cá. Há muitos, e tenho aqui relatos de famílias, inclusive o Manuel Eduardo Vieira, numa entrevista que me concedeu aqui no Rádio Colbranca, contou-me histórias da sua vida, desde quando partiu das Lajes do Pico, primeiro para o Brasil, ter com um tio, depois mais tarde é que migrou para os Estados Unidos, só 10 anos depois é que foi encontrar a mãe, os pais na Califórnia. Portanto, são histórias que enriquecem o conhecimento de nós aqui nos Açores, há cerca daquelas pessoas, uns tiveram mais sucesso do que outros, mas pronto, mas é bom que se saiba que não se chega à América e se começa a ganhar dólares assim do pé para a mão. Há pessoas que têm projetos de vida diferentes e depois não pensar também como erradamente se pensa que todos os imigrantes estão na construção civil ou nas vacas. Eles usam dizer, há gente, o caso o teu caso, por exemplo, és um professor universitário, portanto, há gente com cultura, também na nossa diáspora. Portanto, tem que haver também da diáspora fazer-se conhecer os Açores, tal e qual como nós aí levar. Eu tenho essa preocupação, sobretudo em termos musicais. Os nossos programas são abertos e eu sei que já houve algumas críticas. Não devias abordar este tema ou outro. Primeiro, a sociedade, a nossa comunidade tem por vezes fecha-se muito sobre si. Procura só aquilo que é a sua cultura, as suas tradições e não sai dali. Nós aqui já ultrapassamos isso. Por exemplo, a religião já não tem essa influência aqui, mas ainda tem aí nos Estados Unidos. E, portanto, eles às vezes ouvem, mas é interessante, porque se eles manifestam esse desagrado é porque estão a ouvir. E, portanto, é muito importante que se ouça. E eu não saio daí, eu quero continuar a falar destas coisas que eles não estão habituados a ouvir, porque é assim que eles também vão conhecendo o que é atualmente a realidade açoriana. Não é como aqueles mais antigos que partiram daqui ainda no tempo da ditadura, e, portanto, não, um ambiente muito fechado. Já não é nada disso. E em termos musicais, por exemplo, a nossa imigração não é tudo só pessoas antigas, há pessoas jovens, essa juventude tem que ouvir música do seu tempo. Não é o tempo dos avós, não é só cantorias, não é só filarmónicas e folclore. Há muita mais música de várias nacionalidades. Tu falaste há pouco da música francesa. A música francesa e italiana durante muitos anos aqui se tocou nas nossas rádios. E, portanto, eu faço questão de que os nossos programas sejam muito variados,
não há aquela música popularucha chamada música pimba, que eu sei que a comunidade gosta muito, é bom nos arraiais e nas festas populares, mas numa estação de rádio eu penso que se deve dispensar e que a rádio também tem um papel de contribuir culturalmente para as pessoas e dando-lhes coisas diferentes daquilo que eles estão habituados a ouvir. Eu se lhes der esta música pimba, eh, eu não estou a ajudar a sua evolução, porque a música também ajuda a evoluir. A música também tem, além da própria música, tem poema, tem uma mensagem, e essas mensagens têm de ser mensagens atuais e não coisas do tempo dos nossos avós. E por isso, essa ligação é muito importante, mas tem que ser dos dois lados. Eu faço o que posso aqui deste lado. E fazes muito. Eu penso é que, portanto, é sempre bom pensar em voz alta, até porque pode haver alguém também que esteja a ouvir neste momento ou mais tarde e que também tenha, alguma ideia, porque, portanto, a discussão nasce à luz, não é? Como se diz em termos populares. Na realidade, eu penso até que a sociedade civil, aliás, uma das pessoas que nos está a acompanhar é o comandante, Jorge Betancourt, meu amigo comandante Jorge Betancourt, um homem, de Abril, e ele já me disse tantas vezes, e com toda a razão, temos que pensar cada vez mais em projetos que unam a sociedade civil. Ou seja, portanto, os governos são o que são e pronto, podem, portanto, apoiar ou não apoiar, mas temos que cada vez mais, na realidade, de pensar na sociedade civil, nas organizações não governamentais que existem, portanto, em Portugal, e ao mesmo tempo nas organizações do nosso movimento associativo. Portanto, haver cada vez mais essa ligação e haver cada vez mais também, como sabes, a própria, o próprio, a própria comunidade. A comunidade está bem em muitos aspectos. Há alguns, nem toda a gente, como eu escrevi há alguns anos atrás, nem toda a gente está sentada numa poltrona bordada a ouro e a fumar charutos cubanos. Mas, na realidade, as pessoas na Califórnia, portanto, temos gente com grande poder económico, que obviamente é seu poder económico, mas com algum espírito até de mecenas, quer dizer, algum espírito de se envolver. Estou-me a lembrar aqui de que falaste há bocadinho do nosso amigo comandante Manuel Oliveira Vieira e outros que têm apoiado iniciativas interessantes, portanto, no mundo do ensino, no mundo da comunicação social, etc. Porque não até com algumas das nossas instituições, como a Luz American Education Foundation, a Luso Financial, a PFSA, que é uma junção de vários sociedades fraternais, o nosso movimento associativo e criar-se uma bolsa, eu estou a pensar em voz alta, mas criar-se uma bolsa para a oportunidade de virem um ou dois jornalistas dos Açores por ano a fazer essas coberturas essenciais, de dar depois a conhecer ao lado lá a diáspora e também ao lado de cá, muitas vezes não nos conhecemos assim tão bem, e ao mesmo tempo também levar daqui alguém que pudesse fazer esse trabalho aí convosco. Eu penso que temos cada vez mais que pensar na sociedade civil. Eu queria saber a tua opinião sobre isso e também a tua opinião sobre, quando falaste um pouco sobre música. É uma das coisas que me leva a ouvir a Rádio Voz dos Açores, entre todas as rádios do Diaspora Media Group. Eu gosto de música de qualidade. Não sei se é música de qualidade, se não é, porque eu não sou músico, mas sei que a gosto de ouvir. Não sou um fã, nunca fui, da chamada música pimba. Aliás, quando estava na rádio, eu tocava muito, há anos atrás, quando era novidade. Ele agora talvez já tenha a sua idade. E alguns já faleceram, mas tocava o Fausto, tocava, portanto, o Sérgio Godinho, costumava essa gente, portanto, o Rui Veloso e as pessoas telefonavam-me, isto é verdade, meu caro amigo, telefonávamos e diziam assim, mas o senhor toca música que a gente não gosta de ouvir, porque não estava a tocar aquelas outras coisas mais populuchas, digamos assim. Mas eu acho que a rádio tem um papel de pedagogia, particularmente em toda a parte do mundo, mas particularmente nas comunidades. Quando as pessoas me dizem ah, ah, nas nossas festas só se vê, alguns jovens até me dizem, nas nossas festas, nas festas da Califórnia portuguesas, só se vê música pimba, ou ouve-se música pimba. Na realidade, foi o que eu dizia aos meus colegas há 35 anos atrás, quando estava na rádio, ou 40 anos atrás, mais que isso.
Meus caros amigos, a gente só está a dar isto, é o que as pessoas vão ver. Quer dizer, se a gente tivesse feito alguma pedagogia, a comunidade 30 anos mais tarde teria outra apreciação, digamos assim, por essas músicas. Portanto, as minhas duas perguntas, muito prefaciadas, e peço desculpa, é, na realidade, se vês, quer dizer, se mesmo sem a benção política, digamos assim, ou governamental, porque, independentemente da cor política, as mudanças com as comunidades têm sido muito poucas. A não ser que venha alguém de um extremo de um lado ou do outro para renovar essas coisas todas. Mas os partidos centro-esquerda, centro-direita em Portugal têm tido a mesma linha nas comunidades e na diáspora. Portanto, primeiro, criar um fundo para essa possibilidade e, segundo, o papel pedagógico da rádio. Ora bem, eu concordo com essa situação de criar de facto um fundo e é preciso também, eu também chamo a atenção aí mesmo da diáspora, e eu penso também que tens um papel muito importante aí, é sensibilizar também a direção regional das comunidades, porque eles têm fundos. Há fundos, quando há o orçamento da região, é distribuído pelas diversas secretarias. Neste momento, quem tutela a diáspora é o deputado Paulo Estevam, ele é também membro do governo, é secretário regional dos assuntos parlamentares e das comunidades, portanto, ele tem uma pasta, ele tem uma secretaria e essa secretaria tem fundos. Agora é preciso, ele já esteve nos Estados Unidos, não esteve na Califórnia, mas já esteve nos Estados Unidos. Ele também começou, depois de ser empossada a sua visita aos órgãos de comunicação social da região, aqui pela Rádio Voz dos Açores. Eu recebi-os aqui no estúdio da Rádio Voz dos Açores e, portanto, eu acho que ele está interessado e depois de ter vindo, de ter estado junto da comunidade, também já percebe bem como é que as coisas estão por aí e, por conseguinte, ele tem, julgo eu que ele tem essa sensibilidade para receber uma proposta, um pedido de colaboração por parte de entidades aí, ou uma associação cultural, ou de uma Casa dos Açores, eh, para que efetivamente eles também possam criar essa bolsa. Essa bolsa pode ser criada cá para, enfim, deslocar alguém às comunidades, como pode ser uma bolsa que funciona em sentido contrário, uma vez que é a direção regional das comunidades e, portanto, tem todo o interesse em também conhecer o que se faz nas comunidades. Essa bolsa também servia para trazer alguém da comunidade, sobretudo jovens. Não é que a gente ponha de parte os mais antigos, mas eles já estão enraizados, já têm o seu sistema montado e não saem dali porque são muitos anos de influência. Mas aos mais novos, até para os manter ligados à terra, trazê-los cá. Dizer, olha, nós vamos financiar, o Grupo SATA é da região, portanto, a gente oferece as passagens já saem, os aviões trazem as pessoas, já muitas vezes vêm com viagens com menos gente e com espaço para isso. A SATA não ficaria mais pobre por trazer duas pessoas, ou três, ou quatro por ano em viagens durante a época em que há de facto mais viagens, trazê-los cá. Podiam estagiar um aqui na Rádio Voz dos Açores, outro podia estagiar no Rádio Clube de Angra, outro podia estagiar num jornal, enfim, para conhecer melhor a realidade açoriana e para levar esse conhecimento para a nossa comunidade. E de cá também, exatamente para nós irmos até aí, eu já estive a fazer uma cobertura de um evento religioso quando estive ligado à KAGS, que foi a festa de Nossa Senhora da Assunção. Fiz a reportagem de rua e fiquei muito satisfeito. O Euclides até me fez um elogio muito grande, dizendo: eu não sei, pá, tu tens uma facilidade de estar na rua com o microfone e depois as pessoas a falar. Pois eu gosto mais de fazer rádio de rua no exterior do que propriamente no estúdio. Faço no estúdio porque efetivamente não tem gente disponível, porque os meus colaboradores são pessoas que trabalham, têm a sua vida ocupada e só após laboral é que vêm aqui fazer programas ou ao fim de semana. E portanto, mas mesmo assim, eu já fiz transmissões de rádio em quase todas as ilhas dos Açores. Eu já fiz transmissões de rádio para a Rádio Voz dos Açores a partir de quase todas as ilhas dos Açores. Já tive uma semana inteira a transmitir do Faial num espaço móvel montado pela Câmara Municipal da Horta, que colaborou, até que criou também um dinheirinho para ajudar nas despesas de deslocação. Foram duas pessoas daqui, eu montei o equipamento, pus o estúdio a funcionar. Nós temos uma correspondente na cidade da Horta, que é uma pessoa que fez rádio durante muitos anos na Antena 9, portanto conhece muito bem os meandros do Faial e da sua cultura. E
Eu depois regressei à terceira, e então, quando eles tinham assunto para tratar, eu passava a emissão para o Faial e era tudo o Faial que se transmitia à Rádio Voz dos Açores. Eu, ainda no tempo da KAGS, lembro-me que fui também. A KAGS um dia pagou uma deslocação para eu ir a São Miguel para transmitir uma missa com dois bispos, por altura das festas do Santo Cristo, etc. E eu fui lá e fiz a transmissão dessa missa, a pedido da nossa comunidade e da KAGS. Eu já fiz rádio nos três concelhos do Pico. Um deles foi 2 horas fechado no gabinete do Manuel Costa, que é o diretor do Museu dos Baleeiros. 2 horas que ele me dedicou e deixou de estar ali a dar assistência ao museu para estar ali comigo 2 horas a fazer um programa de rádio. Eu já fiz da Madalena, enfim, para transmitir um pouco o que é a malta jovem, o que é que faz quando é de verão, quando vai de férias, tem poucas possibilidades, sobretudo estudantes, etc. Fiz um programa de rádio a partir dentro de uma tenda de campismo no Parque de Campismo da Madalena. Fiz também rádio em São Roque do Pico, nos espaços de conselho, que disponibilizaram lá um espaço, etc. Já fiz em São Jorge, já fiz a Semana Cultural das Velas, já fiz o Festival de Julho da Calheta, já fui à Graciosa ainda o ano passado, estive na Graciosa, este ano também lá fui transmitir uma corrida de dois. Enfim, que vem um grupo de focados da Califórnia, que tinha todo o interesse em que a gente transmitisse, e fui lá também. Portanto, a Rádio Voz dos Açores transmite do arquipélago todo. E, portanto, um apoio que se dê à Rádio Voz dos Açores para a gente, para vir alguém da comunidade estar aqui connosco a fazer rádio, a tomar conhecimento disso, a fazer trabalhos de exterior, etc., e conhecer a nossa cultura e o que é que essas novas gerações nos Açores, como é que vivem, o que é que eles pensam, para além dos mais velhos, porque, enfim, todos nós vamos passando e a idade também já não nos permite ter muito entusiasmo para muitas coisas modernas, e vou-me mantendo ligado. Eu estou aqui numa órgão de comunicação social, tenho que o fazer mesmo, e interessa-me que assim seja. Mas, de facto, o que tem que haver é essa bolsa pode ser criada aí para trazer alguém para cá, pode ser criada cá para trazer alguém daí para cá e daqui para aí. Existe essa facilidade do Governo Regional dos Açores, porque a SATA é uma companhia regional e, portanto, não traz custos acrescidos, não vão fazer nenhum voo extra só para trazer alguém das comunidades, portanto, não há um prejuízo à SATA, e eu sei que a SATA disponibiliza-se para isso, e por conseguinte, as condições há. É preciso é criar esse canal que liga as duas, os Açores à nossa diáspora, para além das visitas formais que se faz aí, que se vão participar de umas festas, têm umas reuniões, falam, mas é sempre um grupo muito restrito de pessoas, e depois a comunidade está ali muito, muito fora de tudo isso. E quanto à música, é bom, e faz-me lembrar, ainda no tempo da KHS, nós tínhamos um ouvinte que era camionista, ou seja, ele tem um troque, que eles chamam aí, um caminhão, que é a propriedade dele, e que vai, às vezes, a distribuir cargas, e às vezes sai do próprio estado. Ele vivia na Califórnia, ele agora vive metade na Califórnia, metade aqui na ilha, vive aqui na freguesia das 12 Oliveiras, e ele recorda-me isso. Uma vez fiz uma entrevista por telefone. Ele disponibilizou-se para ser entrevistado, mas ele disse: olha, que a rádio não tem dinheiro, portanto, só se tu chamares para cá. E eu fiz a entrevista por telefone. Quando, no final da entrevista, disse: olha, eu gostava de dedicar uma música. Eu estava a pensar que ele ia escolher um fado ou uma música pimba, e ele disse: não, olha, eu gostava de ouvir os chutes e pontapés. Eu fiquei estranhando, mas como é que um homem na comunidade, onde só se ouve música pimba, tem esse gosto? Afinal de contas, as pessoas têm o gosto, se habituaram a ouvir só aquilo. E a Claro. nossa missão é também uma missão de os colocar fora daquilo que estão habituados, porque efetivamente não há só música pimba em Portugal, até mesmo nos Açores faz música com muita qualidade, temos muito bons cantautores, e portanto eu estranhei, porque em tempos também, numa conversa com um colega nosso, não vou citar o nome que pode ficar melindrado, ele disse: mas tu passas umas músicas, pá, o pessoal aqui não gosta daquelas músicas. Curiosamente, quando fiz a entrevista, a pessoa disse: eu ouço a tua rádio e eu quero ouvir os chutes e pontapés. Portanto, as pessoas têm aquilo que lhes dão. As pessoas têm, e não é, quanto a mim, não se está a ajudar culturalmente as pessoas quando se lhes dá aquilo que eles querem, que eles gostam. Não, a gente tem que lhes dar aquilo que é muito importante para a sua evolução. E se não fizermos isso, vamos mantendo as pessoas sempre naquele ran-ran e depois nunca mais saímos daí.
E, portanto, não é essa a função da rádio. Pelo menos a Rádio Voz dos Açores não vai por esse caminho. Muito bem, ainda bem. Estamos, portanto, a terminar a nossa conversa. Eu quero agradecer este tempo todo que dedicaste, portanto, ao Instituto, ao PBB, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. Vamos continuar a trabalhar, obviamente, em conjunto. Eu queria também dizer à nossa gente, isto é a aplicação, portanto, da Diaspora Media Group, portanto, e das várias rádios que podem escutar. Uma saudação, obviamente, para o nosso amigo João Manuel Dias e todo o seu esforço, porque ele tem trabalhado muito em prol desta aplicação. E eu penso que o futuro, eu recebo muitas notificações quando este ou aquele programa vai para o ar e, portanto, e aqui, como estão a ver, portanto, a indicação, podem escolher, isto são as várias rádios que fazem parte do Diaspora Media Group e aqui está a Rádio Voz dos Açores, que podem ouvir, aliás, aqui vai para quem quiser ouvir neste momento é o que está a acontecer na Rádio Voz dos Açores. Portanto, esta música, que como podem ouvir, não é de forma alguma música pimba. Ahm, eu, ahm, eu acho que é um esforço de parte a parte. Acho que, pronto, nasci na comunidade com a rádio, aliás, a rádio foi o que me levou ao resto da minha vida, e, portanto, tenho sempre um carinho especial pela rádio. Penso que há muitas vezes esforços que estão a ser desperdiçados e há outros que precisam ser feitos e que precisamos é, na realidade, modernizar tudo um pouco para chegarmos a esta gente, independentemente da idade, mas que já está habituada também a ouvir uma rádio que não é a mesma rádio que se fazia há 40 ou 50 anos atrás, quer aqui na diáspora, quer aí nos Açores. Portanto, bem-ajas pelo teu trabalho, bem-ajas por todo o seu esforço. Eu francamente, obviamente que em nome do Instituto agradecemos, em nome da Universidade, em nome da comunidade, não tenho procuração da comunidade para agradecer, portanto, em nome da comunidade, mas penso que a comunidade não discordaria comigo. Temos que arranjar mais mecanismos para envolver cada vez mais a sociedade civil e as pessoas aqui na comunidade têm de aprender que, na realidade, como se diz em inglês, there's no free lunch, nada é de graça, portanto, há sempre um preço. E se estão a ouvir, por exemplo, a Rádio Voz dos Açores sem pagar, é o preço desse trabalho todo do Hildeberto, desse trabalho todo de tanta gente que colabora contigo aí, portanto, e que o faz gratuitamente. Mas, na realidade, muitas vezes nós também podemos contribuir e oxalá que encontremos alguns mecanismos para que o esforço que várias pessoas estão a fazer na região, mas neste caso concreto a Rádio Voz dos Açores, para que o esforço que a Rádio Voz dos Açores está a fazer e que pode ainda fazer mais, seja compensado de uma forma ou de outra por quem a ouve, por quem a traz para o seu mundo diariamente. Portanto, muito obrigado, Hildeberto, por este tempo, por este pensar em voz alta, por todo o esforço que tem sido feito. Queria que, como disseste, já fizeste reportagens de todas as Ilhas dos Açores, também da diáspora. Eu acho que a diáspora também tem que ter uma maior presença na Rádio Voz dos Açores e vice-versa, porque o vosso trabalho já é muito, mas também sei que há projetos interessantes que estás a fazer, para além do trabalho dia a dia, que é esta ligação, como por exemplo, ainda, e, não, e se pudesses falar um pouco, como por exemplo a criação de um estúdio no Corvo, a ilha mais pequena do arquipélago dos Açores. Quando eu digo aos meus alunos que há uma ilha dos Açores com 400 pessoas, eles ficam assim abismados, e como eu lhe disse, como eu lhes digo sempre, não é? É uma diferença entre uma aldeia em Portugal continental ou uma aldeia também aqui na Califórnia. Há muitas zonas aqui na Califórnia, há cidades, entre aspas, não são propriamente cidades, são portanto também aldeias, freguesias, como dizemos nos Açores, que na Califórnia também tem 250 e 300 pessoas. Quando a gente vai numa estrada, vê-se o nome do lugar e diz-se população 285 pessoas. A diferença é que essas 285 pessoas pegam num carro e dali a meia hora estão num lugar onde tem 60 mil ou 80 mil ou 100 mil. Não se pode fazer isso no Corvo. Essa ideia, como é que nasceu e como é que vês também quebrar um bocadinho o isolamento e dar a oportunidade às pessoas em outras ilhas de terem esta ligação através da Rádio Voz do Açores?
Ora bem, curiosamente a Ilha do Corvo foi a primeira ilha a ter cobertura total da internet da forma que hoje tem. A gente hoje cada vez tem uma internet mais forte e uma cobertura muito melhor através da fibra óptica, mas a fibra óptica, a primeira ilha a ter cobertura total foi mesmo o Corvo, foi uma experiência que se fez, o Corvo tem cobertura total de fibra óptica, portanto tem uma internet forte. Depois, eu já, este projeto é uma questão sentimental, eu fico com pena, de facto, ter aquela ilha tão pequenina, que pouco ou nada se fala dela, e eles também têm gente na diáspora, há curvinos imigrados, e portanto, dar a conhecer os Açores, e se nós somos a voz dos Açores, não podemos excluir o Corvo só porque é pequenino. As outras ilhas todas têm rádios, à exceção do Corvo, é a única ilha que não tem um meio de comunicação social, e portanto, eu tenho essa vontade, e tive a garantia dada pelo o atual secretário regional dos assuntos parlamentares e das comunidades, porque ele esteve aqui e esta garantia foi dada aqui no estúdio da Rádio Voz dos Açores, em pessoa. E eu confio muito que ele tenha esse interesse. Já existe no Corvo, dentro do Ecomuseu do Corvo, um gabinete que vai ser disponibilizado para montar o estúdio da Rádio Voz dos Açores e, portanto, como já fizemos rádio em várias ilhas, e é mais difícil deslocar ao Corvo, porque as ligações são mais reduzidas, tem pouca população, há menos voos, e depois há essa condicionante. Mas tendo um estúdio lá, esta coisa torna-se muito mais fácil, e portanto, em vez de eu ir lá, o estúdio que está lá e as pessoas que estão lá falam do Corvo, que conhecem melhor do que eu. E, portanto, dá voz ao Corvo. Sempre foi esta minha vontade, e penso que isso se vai concretizar. Mas também devo-te informar de um outro projeto enfim, foi apresentada uma proposta, uma candidatura à Câmara Municipal de Angra para criarmos um estúdio móvel. E este estúdio móvel não é só para a ilha, é uma viatura que tem um estúdio todo montado lá dentro e que pode ir, em vez de como aconteceu no Faial, que eu tive que pedir à Câmara para me arranjar lá um barracão, uma coisa para. Não precisa. A gente pode ir fazer a cobertura de um evento qualquer, em qualquer ilha dos Açores, basta fazer deslocar a carrinha para lá. E, portanto, enquanto chegarmos lá, temos o nosso estúdio e vamos aos sítios onde é preciso. E precisamos entrevistar uma pessoa, precisamos ir fazer uma cultura de uma festa, de uma reunião, a gente vai e temos o estúdio lá de fora da porta. Mas é aqui também na ilha a importância agora, porque, como sabes, há uma crise sísmica, tem havido muitos sismos. Ainda ontem se fez um simulacro de evacuação da freguesia das Cinco Ribeiras, para no caso de haver um vulcão, etc. Ora bem, se houvesse um vulcão no vulcão de Santa Bárbara, as rádios de antena deixavam todas de emitir, porque ficavam sem os seus emissores e sem as suas antenas. Podíamos também ficar sem energia elétrica, como acontece quando há temporais nos Estados Unidos, ficam milhares de pessoas sem energia elétrica, portanto, havia imensos problemas. Mas lá sempre a internet, que a internet não precisa de antenas nem de emissores. E depois tem essa facilidade, é que toda a gente tem um rádio no bolso, mesmo os jovens, toda a gente tem telemóvel. E há jovens da instrução primária que já estão novinhos, já têm o seu telemóvel. E, portanto, neste momento, a rádio chega numa situação de crise em que as rádios de antena não possam emitir e que haja cortes de energia, as rádios não têm os seus estúdios a funcionar, o estúdio móvel funciona. Porquê? Porque tem um sistema, um router portátil, que eu posso fazer transmissões em qualquer parte, como já fiz, como te disse, já fiz da Semana do Mar no Faial e em vários sítios das ilhas, sempre levando comigo o router, é portátil e onde houver um sinal de internet eu posso fazer uma transmissão. E, portanto, isto permite, depois, tendo uma viatura, eu compro um gerador e, portanto, eu tenho sempre eletricidade, mesmo que a energia elétrica falhe em toda a ilha, tenho sempre eletricidade para abastecer o meu estúdio, tenho um gerador próprio, como aliás, como isso é simples, porque as tascas aqui das festas das touradas à corda, todas as tascas têm energia através de um gerador e, portanto, funcionam com os seus frigoríficos, com o seu material. E, portanto, esta rádio tem todas as possibilidades de ser uma rádio muito útil no caso de uma grande catástrofe. Porquê? Porque passamos a ser porta-voz da proteção civil para dar alertas, para avisar a população, para informar a população. Porquê? Porque nós vamos situar-nos onde está a proteção civil, de certeza vai estar a operar num sítio onde tenha eletricidade e onde tenha possibilidade de se fazer essa transmissão, e nós estamos ali, como a viatura desloca-se até o sítio onde está a proteção civil, passamos a ser o porta-voz da proteção civil
para todo o mundo, não só para os Açores. Porque as famílias dos açorianos, neste caso particular dos terceiros, também gostariam de estar informadas se houvesse uma crise grande, uma catástrofe, o que é que poderia acontecer às suas famílias. E, portanto, seria muito interessante, não só para os Açores, não só para o Conselho de Angra, mas também para a nossa diáspora ficar informada. Esta proposta foi feita à Câmara, a Câmara mandou-me um e-mail a dizer para a gente apresentar a candidatura e fundamentar a candidatura, já foi feita dentro do prazo e agora aguardamos. Eu já tive uma vez aqui mesmo no estúdio da Rádio Voz dos Açores uma conversa com o atual Presidente da Câmara, mostrou-se muito interessado neste projeto, até porque na altura tinha acontecido alguns sismos e ele estava a falar nisso, dizia que estava preocupado, e foi nessa altura que eu percebi bem isto, se calhar é uma oportunidade para criarmos este tal estúdio que fica preparado para uma catástrofe, mas não significa que ele deixe de trabalhar só e que fica só à espera de acontecer uma catástrofe para trabalhar. Ele vai fazer cobertura de acontecimentos dentro do Conselho de Angra, naturalmente, se for a Câmara a financiar, vou dar naturalmente primazia aos eventos que o município faça, mas pode ser em toda a ilha, pode ser em todas as ilhas. E, portanto, lá está. E essa informação vai através da internet e, portanto, é escutada onde quer que se encontrem açorianos. Isto seria muito interessante. Eu espero que a Câmara, enfim, mostre algum interesse depois de aprovarem a nossa proposta e seria de facto interessante. Neste caso eram dois estúdios. Era um estúdio no Corvo, fixo, e depois um estúdio móvel que pode ir a qualquer ilha dos Açores. Só assim é que eu entendo que seríamos verdadeiramente a Rádio Voz dos Açores. Acontece uma coisa em Santa Maria, a gente coloca a viatura num barco com antecedência, quando chegar à altura do acontecimento, e mete no avião, chega lá e tem um estúdio pronto a trabalhar. E, portanto, penso que assim seria, de facto, a Voz dos Açores. Não haja dúvida, é um programa ambicioso e necessário, porque também os próprios Açores, muitas vezes temos essa percepção que a imigração foi desta ilha ou daquela ilha, ou que em Tolar é tudo da terceira, não é? Apesar da nossa imigração com Angra, não, nós temos aqui, portanto, imigrantes e Açores descendentes de praticamente todas as ilhas dos Açores. Ah, hum, e ainda, e tive a oportunidade de dizer ao senhor atual secretário dos Assuntos Parlamentares e das Comunidades, hum, a quem lhe dirigi o meu desejo de que seja de facto a Secretaria Regional da Diáspora, porque nós muitas vezes as pessoas pensam que, portanto, as palavras levam-as o vento, mas na realidade nós temos uma diáspora, nós não somos uma comunidade de açorianos a viver no estrangeiro e que não se integrou, nós temos uma diáspora criativa, temos a nossa música também aqui na diáspora, para além da Pimba, temos coisas boas, temos gente ligada à música, às artes, como tu bem sabes, ao mundo dos negócios. E por falar no Corvo, queria dizer, até seria interessante, apesar de eu não falar português, mas talvez de uma forma ou de outra possamos ter algumas conversas. eh, um dos vice-presidentes da maior cooperativa de amêndoas no mundo, as amêndoas da Califórnia que são famosas, não é? Uma das maiores, é a maior cooperativa de amêndoas no mundo. O vice-presidente, os avós são do Corvo, Manuel, mas vai por Mel Machado, de avós, portanto, os avós, aliás, os imigrantes dos dois lados da família são das Flores e do Corvo. E, portanto, há gente em toda a parte e é essencial que esta ligação continue e que os açorianos aí também saibam destes Mel Machados e outros, e vice-versa também que a diáspora saiba que há gente nos Açores a fazer coisas interessantíssimas e alguns açorianos fora dos Açores também a fazerem coisas interessantíssimas em várias partes do mundo. Há é que reunir toda esta aldeia global e espero que em torno da Rádio Voz dos Açores, obviamente das outras rádios todas que existem, mas a vossa dedicação é de facto única. Portanto, muito obrigado, Hildeberto, parabéns pelo teu trabalho, parabéns, mais do que parabéns, é um abraço de gratidão que nós todos nos Açores e na diáspora temos para contigo e para com o teu projeto, a tua inovação, a tua energia
E quando as pessoas dizem os jovens, jovens, nós também que somos menos jovens, há pessoas com menos jovens. Eu conheço muitos jovens nos Açores, não conheço assim milhares, mas conheço umas boas dezenas, e que não têm a energia do Hildeberto, que ainda é jovem, mas não é tão jovem como se tivesse 25 anos. Portanto, muito obrigado, parabéns, e vamos continuar. A sonhar e vamos continuar, portanto, com esta voz, não é? Com esta voz, portanto, que ultrapassa ah, o mundo o mundo das barreiras, quer de uma ilha rodeada de mar por todos os lados, quer também da nossa diáspora, que muitas vezes é, como tu sabes e como foi dito por outras pessoas, uma ilha rodeada de América por todos os lados. Portanto, as vozes através dos oceanos, eu acho que a rádio pode continuar a unir os Açores e a sua diáspora. É um meio de comunicação social que está em todo o lado e que, como tu dizes, está no bolso de cada pessoa que tem um telemóvel. Portanto, obrigado e a última palavra é tua. Ora bem, eu é que só queria aqui lembrar aquilo que já fizeste aí, que foi mostrar a aplicação do Diaspora Media Group. A aplicação é gratuita, portanto, qualquer pessoa pode baixar essa aplicação. Vai à internet, ao Google, e baixa, porque é gratuito e qualquer pessoa pode tê-la no seu telemóvel. Não vai consumir nada só quando a pessoa entender ou ouvir qualquer uma das rádios do Grupo Diaspora. Porque, efetivamente, o Grupo Diaspora tem várias estações de rádio, tem colaborações também com outras rádios, e, portanto, é de facto um elo de ligação entre o que se faz nos Açores, as rádios dos Açores, nomeadamente a Rádio Voz dos Açores, que faz parte do Grupo Diaspora, e, portanto, e também o que se faz aí na diáspora. Diaspora Media Group é uma aplicação gratuita, fácil de instalar no telemóvel, não tem custos e toda a gente que tiver essa aplicação, sempre que tiver disponibilidade, mesmo em deslocação no carro, eu estive há pouco tempo aí no estado de Ohio, a minha filha tem essa aplicação, ela transmite do telemóvel para o monitor do carro e ela ouve a Rádio Voz dos Açores em viagem para qualquer parte. Portanto, hoje toda a gente que tem carro pode acompanhar as emissões das rádios do Grupo Diáspora através dessa aplicação. E, portanto, um grande abraço também a, de facto, todos os colaboradores do Diáspora Media Group. Um abraço para ti também, porque também és um colaborador. E dizer-te que é um prazer falar contigo. Tu és uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo da nossa diáspora, nomeadamente nos Estados Unidos. É aí que vives, já estás aí há muitos anos, já passaste por várias etapas e, portanto, todo esse conhecimento que tu adquiriste ao longo do tempo é muito importante e é bom que tu também mantenhas este espírito jovem também e inconformado de querer fazer mais para aquilo que são os nossos interesses. Os nossos interesses são comuns. E tenho todo o interesse em chegar aí, eu sei que tu também tens todo o interesse em que daí se chegue cá. E, portanto, o interesse é comum. E vou recordar as palavras do Dom Duarte Pio de Bragança, não é uma pessoa que eu, por acaso, admiro muito, mas fiquei com essa expressão dele a dizer: não esperem que alguém faça por vocês, façam vocês por si. E, portanto, que seja assim. Muito obrigado, Hildeberto. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em nome do Instituto Portuguese Beyond Borders Institute, o PBBI, da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno. Parabéns pelo trabalho. Foi, portanto, o nosso programa Vozes através dos Oceanos, como a rádio online pode unir os Açores e a sua diáspora. Vamos continuar a trabalhar em comum. Um abraço para todos. Muito obrigado, Hildeberto. Obrigado.